Bora falar agora sobre Everson, que oficialmente renovou seu contrato com o Galo. O Atlético correu um enorme risco de perder seu goleiro titular de 34 anos, especialmente depois de uma proposta estratosférica do Bahia. O tricolor, a pedido de Rogério Ceni, ofereceu quase R$ 900 mil por mês num contrato de 3 anos. Até por isso, o Galo precisou melhorar bastante a condição financeira do atleta. O Everson ganhava R$ 520 mil por mês. Nesse novo contrato com duração de 3 anos e prorrogável por mais um, ele começa a ganhar 700 mil mensais e vai tendo aumentos gradativos. Só para arrematar, em relação ao Everson, um problema a menos, um titular que fica. Agora o clube precisa se acertar com Alan Franco e com Zaratio, estrangeiros cujos contratos se encerram em dezembro de 2025 e que interessam a outros clubes do Brasil e do exterior. O Atlético já acertou a venda de Paulinho ao Palmeiras. O jogador fez exames médicos nesta segunda-feira em São Paulo. 18 milhões de euros, 115 milhões de reais, mais 2 jogadores. Um atleta já está definido. Patrick, volante do time sub-20 do Palmeiras, chega à Cidade do Galo em definitivo e por escolha do próprio Atlético. O Atlético escolheu o garoto Patrick, de 20 anos, que nunca atuou no elenco profissional do Palmeiras, para ser o jogador, um dos jogadores envolvidos na negociação. Então, Patrick, de 20 anos, chega à Cidade do Galo em troca de Paulinho. O outro jogador, o Atlético ainda conversa com Gabriel Menino, tenta um acordo com o staff do atleta e espera chegar a um acordo até o fim desta semana para que Gabriel Menino seja também reforço do clube. Então, Patrick e Gabriel Menino devem ser os dois atletas envolvidos na negociação de Paulinho. O Atlético vendeu o Paulinho, como eu disse, por 18 milhões de euros e tem direito a 70% desse valor. Só para que vocês consigam entender o que seria 70% de 18 milhões de euros. 12 milhões e 600 mil euros. O Galo, então, vai embolsar 80 milhões de reais com a venda de Paulinho. Atacante de 24 anos, está lesionado nesse momento, se recupera de uma lesão, só deve ficar à disposição a partir de abril do ano que vem. Mas já é jogador do Palmeiras, então o Atlético vendendo o Paulinho e agora tentando um acordo com o Gabriel Menino, já que já fechou também com o Patrick. Então, o Atlético vai ter 12 milhões e 600 mil euros, 80 milhões de reais, já que é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta. O restante da negociação, os outros 5 milhões e 400 mil euros, serão repassados diretamente a Paulinho, que é detentor de 30% dos seus direitos econômicos. E, além disso, o Atlético recebe Patrick, volante de 20 anos, que era do time sub-20 do Palmeiras, chega em definitivo para a Cidade do Galo, e pode receber também Gabriel Menino. Bom, vamos lá, para finalizar o Atlético vai desembolsar 2 milhões e 700 mil euros, 17 milhões e 300 mil reais, pela contratação em definitivo de Bruno Fux. No contrato estava estabelecido que o Atlético teria que pagar 5 milhões de euros. O Galo conseguiu negociar e pagou 2 milhões e 700 mil euros. 900 mil euros cada parcela. 5 milhões e 800 mil reais. Esse é o valor da contratação de Bruno Fux em definitivo. Outra situação agora envolvendo o Atlético é o caso Cuca. O Atlético tentou o Luiz Castro, recebeu uma negativa. O Atlético tentou também o Pedro Caixinha, que acabou se acertando com o Santos. E aí a diretoria do Atlético, nesse momento, negocia e discute qual seria a melhor opção. E Cuca surge como uma possibilidade. Ele não era a primeira opção da diretoria atleticana, mas agora ele surge como uma possibilidade e pode sim assumir o Atlético em 2025. No entanto, para que isso aconteça, o que o Cuca exige? Ele quer ter autonomia na montagem do elenco e ele quer ter um time competitivo. Este é o desejo de Cuca. Ele não quer o mesmo salário que o Atlético ofereceu ao Luiz Castro, ele não quer o mesmo salário que o Atlético pagaria ao Pedro Caixinha, ele não quer um salário muito vultoso, mas Cuca quer autonomia para montar o elenco. O nome dele é discutido hoje nos bastidores. O Atlético não voltou a fazer contato com o Cuca, mas é um nome discutido nos bastidores da Cidade do Galo. E Cuca pode sim se tornar o treinador para 2025. Como eu disse, ele toparia voltar ao clube, no entanto, quer autonomia para montar o elenco que vai disputar as partidas da próxima temporada. Então, Cuca é um nome que nesse momento agrada a diretoria atleticana. Além disso, falar sobre Gabriel Menino e Patrick. Os dois jogadores já têm tudo certo para defender as cores do Galo em 2025.
eles chegarão à cidade do Galo e formarão o elenco para a próxima temporada. Mesmo que ainda esteja sem treinador, o Atlético já acertou as 2 contratações e eles estão envolvidos na negociação de venda de Paulinho ao Palmeiras. O Galo vai receber 18 milhões de euros, 115 milhões de reais e, além disso, receberá os 2 jogadores, Patrick e Gabriel Menino, ambos em definitivo. Gabriel Menino e Patrick são esperados em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e também para assinatura de contrato. Patrick deve assinar por 5 temporadas, é jovem, volante, nunca jogou no time profissional do Palmeiras, mas era um dos destaques do time sub-20. E Gabriel Menino é um jogador que todo mundo já conhece, chegou inclusive à seleção brasileira. Joga como lateral direito, joga como volante e chega ao Galo para reforçar o elenco pensando na próxima temporada. Tá falado, meus amigos? Paulo Azeredo, notícias do Galo. Hoje tem notícia boa pro torcedor do Galo. Azeredo, um abraço. Trazendo a boa notícia, então, a boa nova também no Atlético, depois de 20 dias, Cirilo. Estão esperando uma boa notícia e ela veio, né? A gente já falava há algum tempo sobre isso, logo que terminou o campeonato, né? Uma semana após, ou talvez até um pouco menos do que isso, alguns dias, surgiu aquele assédio do Bahia, junto ao Everson, coisa que a Itatiaia já havia citado há um mês atrás, por volta do mês de novembro, que o Bahia viria atrás do Everson com proposta milionária, e foi realmente, colocou na mesa para o jogador cerca de R$1 milhão mensais, para o Atlético liberar de imediato. A oferta foi de 800 mil euros, o Galo prontamente recusou, né? E aí o Everson tinha mais um ano de contrato com o Atlético, só que o Bahia desistiu da negociação pelo fato de necessitar de um goleiro para já, né? O Bahia vai disputar a Copa Libertadores, a pré-Libertadores, então já quer reforçar o seu elenco, está investindo bastante neste ano, então desistiu. E aí eu diria para você que facilitou um pouco as coisas também, né, Cirilo? O Atlético sentou na mesa, já estava sentando à mesa com o Everson para negociar, fez a proposta, ofereceu os 3 anos de contrato e o Everson, então, o Atlético oficializou esta renovação. É aquele negócio, Cirilo, no caso do Everson, a gente pode até comentar novamente aqui o Edu no caso, mas o caso do Everson, 800 mil euros, você não compra goleiro nenhum do nível do Everson. E aí fica mais fácil fazer a conta, né, de quanto você teria que gastar com um goleiro do nível dele para você renovar com ele, pagando aí um salário melhor, na casa aí talvez os 800 mil reais, pelo que chegou pra gente, e ele ficando aqui em Belo Horizonte. O Edu, seria mais traumático ter que buscar um outro goleiro não identificado, que não conhece o projeto, que tem que se adaptar, que você não tem a confiança que você tem no cara que já tá aí desde 2020. Então, pra mim, desde o começo, o caminho era esse, renovar com o Everson. No futebol tem aquela frase, né? Todo grande time começa por um grande goleiro. E se o Atlético quer montar um time competitivo, tem que ter um grande goleiro. O Everson a minha opinião a respeito do Everson não precisa necessariamente ser a mesma do ouvinte da Itatiaia, mas para mim o Everson está entre os melhores e maiores goleiros da história do Atlético, está no nível de Tafarel, de Vitor, de João Leite, de Cafunga. Talvez tecnicamente à frente dele esteja o Tafarel. O maior goleiro da história do Atlético, sem dúvida nenhuma, é o Vitor, mas o Everson está nesse top 3 aí da história do Atlético, é vencedor, é muito bom tecnicamente, é bom caráter, gosta do clube, gosta de Belo Horizonte, tem identificação com o Atlético, está entre os melhores goleiros atualmente no futebol brasileiro, então não tinha por que o Atlético não olhar com carinho essa questão de renovação, e renovou, acertou, foi no alvo certo, não precisa ir a mercado atrás de goleiro, porque é muito complicado, já tinha em casa o Everson, e vai ter no seu gol um dos grandes nomes da história do clube, que é o Everson. É um dos melhores goleiros do futebol brasileiro e, para mim, jogando com os pés, o melhor do futebol sul-americano. O Atlético acertou em cheio. Então, torcedor atleticano, ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as informações do Atlético Mineiro para você. Peço que, se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações, compartilhe o vídeo também para mais amigos atleticanos, para estar sempre super informado com as notícias atualizadas do Atlético Mineiro. Isso aí, eu quero a sua opinião aí também nos comentários, o que você achou da renovação do goleiro Everson, né? Goleiro super importante para o Atlético, e acredito que nessa reformulação será muito importante o Atlético ter mantido esse goleiro. E agora aí também, né, a discussão da diretoria com o nome de Cuca, né? A diretoria até então tinha falado que não tinha procurado o treinador e agora já planeja procurar, né? Cogita procurar o treinador para fechar com o Galo para a próxima temporada.